Alguns meses atrás, eu comecei uma jornada para melhorar meu espaço de trabalho, tanto em função quanto em aparência. Agora, eu não sabia disso na época, mas eu estava embarcando no que se tornaria o maior projeto de impressão 3D que já fiz, cheio de obstáculos, aprendizados e atraso após atraso após atraso. Mas no final ficou absolutamente incrível. Isso está ficando incrível. Ah, legal. Estou ansioso para compartilhar com vocês tudo o que aprendi neste vídeo. Vou mostrar o que você precisa saber para melhorar seu espaço de trabalho de forma similar e se eu faria isso novamente. Vamos lá! Como você provavelmente sabe, se não é a primeira vez que assiste, sou há muito tempo um grande fã de organizadores impressos em 3D, particularmente Gridfinity e a parede de armazenamento Honeycomb ou Honeycomb Storage Wall. Tenho Honeycomb Storage Wall no meu escritório em casa, no meu set principal, ao longo das paredes da oficina e até na minha fazenda de impressão. Está literalmente em todo lugar. E por essa razão, eu resisti por muito tempo ao chamado sedutor do multiboard, a alternativa impressa em 3D multifuncional e ultra compatível do meu amigo Jonathan da Keep Making. Sempre que ele explicava os benefícios, eu dava desculpas ou recusava educadamente. Acabei dizendo a ele que estava muito envolvido. Mas cerca de, 6 meses atrás, uma série de coisas se encaixaram serendipitosamente e de repente eu estava aberto para realmente tentar. Primeiro e mais importante, eu finalmente desvendei o processo de reciclagem de antigas impressões 3D em novo filamento, tornando possível para mim, literalmente, triturar impressões antigas, não utilizadas ou parede de armazenamento de favo de mel e transformá-las em painéis multiplaca realmente utilizáveis em vez de usar 100% de material novo e virgem, o que eu honestamente e justamente me sentia muito culpado. Em segundo lugar, após quase um ano me sentindo desinspirado e desconfortável aqui no meu estúdio, eu realmente chamei minha amiga designer de Interiores Coral, que faz alguns dos negócios mais legais e modernos aqui em Israel, se você precisar de um designer de interiores, e ela concordou em me ajudar a redesenhar meu espaço de trabalho para torná-lo mais convidativo, mais calmante para os olhos e, no geral, menos caótico. Eu esperava que ela me dissesse que os favos de mel na parede estavam ocupados e desordenados e teriam que ser removidos. Porém, ela me surpreendeu de verdade. Ela realmente me incentivou a continuar com isso, que em vez de ter apenas nas paredes, eu deveria realmente também cobrir todas as faces de todas as minhas prateleiras em multiplaca ou parede de favo de mel. Isso, ela disse, não apenas daria uma aparência mais uniforme, mas também esconderia muita da bagunça. Agora, essa foi uma ideia brilhante. O tipo de ideia pela qual Coral é honestamente conhecida, e eu a vi como uma oportunidade. Eu já tinha bastante parede de armazenamento de favo de mel, mas estava considerando experimentar multiboard. Então agora, em vez de substituir completamente ou desmontar e reciclar toda aquela antiga parede de favo de mel, eu poderia reutilizar painéis inteiros dela nas prateleiras apenas para fins estéticos, e então colocar multiboard na parede. E eu digo para fins estéticos, porque o terceiro impulso para o meu projeto foi que eu queria tirar todas as minhas ferramentas elétricas e coisas mais pesadas da mesa e das caixas de ferramentas e colocá-las na minha parede. E eu vi meu amigo Alan de Mandit realmente criar uma parede de ferramentas com aparência muito elegante e honestamente eu queria uma só minha, mas como qualquer um de vocês que realmente usa a parede de armazenamento de favo de mel pode atestar, enquanto é mais esteticamente agradável, na minha opinião, que o multiboard e hexágonos são os melhores ágonos. O sistema Honeycomb Storage Wall realmente não é muito bom em suportar muito peso. Já tive minha furadeira caindo da parede quando os painéis flexionam sob seu peso. Agora, o multiboard é um pouco diferente porque, em vez de depender apenas de conectores de encaixe ou pressão, ele tem uma infinidade, daí o nome, de opções de conexão. Pode ficar, honestamente, um pouco confuso, mas basicamente você tem encaixes, que podem ser normais ou suportar peso. Você tem ganchos de painel de pregos nos buracos menores, e você tem roscas, pequenas, médias e grandes. E isso é porque cada único buraco no multiboard ou nos conectores também é rosqueado. Todas as placas têm duas faces. E você pode remover a placa da parede sem desparafusá-la se precisar.
E eles são fortes, tipo realmente fortes, capazes de suportar 75 quilos por painel. Ah, e ei, aqui é o Jonathan da edição, eu esqueci talvez minha parte favorita de tudo, que é que eu era realmente contra os octógonos, porque você sabe, hexágonos. Mas ao fazer os octógonos, você evita todo o incômodo e confusão dos hexágonos e como eles têm uma direcionalidade e como as coisas não podem funcionar em todas as direções. Então você tem que planejar os azulejos com base no escalonamento dos hexágonos. Então realmente simplifica muito. Há muito mais a ser considerado, mas não quero sobrecarregar você com todas as possibilidades agora. Então basta dizer que o multiboard é muito mais versátil e muito mais funcional se você realmente quiser suportar um peso real. E deixe-me dizer-lhe, foi muito trabalho. Como muito mais trabalho do que eu poderia ter imaginado. Comecei o projeto planejando, junto com o Coral, exatamente o que faríamos. No início, consideramos ideias malucas, como mudar meu escritório para a fazenda de impressão e trazer todas as impressoras para cá, visando mais espaço para elas. Mas, eventualmente, nos decidimos por algo menos drástico e mais prático para o meu fluxo de trabalho. Expandiríamos as superfícies de trabalho na sala principal para se estenderem por todo o estúdio, adicionando prateleiras na parede de fundo. Depois cobriríamos as frentes de todas as prateleiras, incluindo as que estou de pé atrás agora, com parede de armazenamento de favo de mel para as áreas onde não planejo pendurar nada, ou multiplaca para as áreas que planejo, a fim de esconder toda a bagunça e criar uma aparência mais uniforme. Eu até cobriria o fundo de algumas das prateleiras, para que eu pudesse organizar minhas ferramentas enquanto faço transmissões ao vivo, o que realmente ajudaria a manter meu espaço de trabalho organizado e arrumado e reduziria o tempo que passo procurando ferramentas na mesa. Com a parede de armazenamento de favo de mel, que eu usava atualmente reutilizada para as frentes das prateleiras, eu poderia projetar minha configuração de multiboard dos sonhos, com uma bela fachada de painel de madeira, correndo atrás dela em uma parede e algumas paredes lindamente pintadas na outra. No geral, estávamos olhando para imprimir algo como 15 metros quadrados de multiboard ou parede de armazenamento de favo de mel. Sem mencionar todos os conectores, os ganchos de montagem, as interfaces e muito mais. Era hora de começar a trabalhar. Como normalmente faço com esses tipos de projetos, para melhor ou pior, eu apenas comecei a imprimir e planejo juntar tudo mais tarde. Eu sempre prefiro imprimir em lote esse tipo de coisa, e ter o máximo possível de peças impressas à minha disposição quando estou pronto para montá-lo, mesmo que isso signifique mais tarde entender tudo o que eu imprimi, ou voltar e reimprimir algumas coisas. E como de costume nesses projetos, utilizei várias impressoras diferentes, como a Prusa 10, 50 e a Creality K2, 10 menos 50K, menos 2, mais... Agora, tive a sorte de poder experimentar muitas das ferramentas que só agora estão se tornando disponíveis para o resto da comunidade multiboard, incluindo um site interativo sofisticado que permite gerar seus próprios blocos multiboard no tamanho que desejar e quantos empilhados o mais alto que possivelmente poderia querer. Você pode até mesmo pedir para que ele te dê versões de multimateriais para que você possa usar PETG como uma camada de interface, mas na verdade tive resultados muito melhores com apenas os empilhados de material único padrão e as lacunas de 0,2 mm que ele deixa entre os painéis por padrão. Eu também optei por usar outro novo lançamento, que só agora está se tornando disponível para o público em geral, que são esses blocos de borda plana que se encaixam nas bordas. Isso significa que você perde alguns dos buracos do painel de pregos nas conexões, mas que precisa de muito menos desses tipos de encaixes duplos ou quádruplos de dupla face para realmente manter os blocos juntos, o que foi ótimo para mim na maioria dos lugares, porque eu prefiro muito mais ter pelo menos os painéis que vão ser usados para estética nas faces da prateleira o mais limpos possível. Mas de longe, a mais valioso jogador ou impressora mais valiosa deste projeto foi a impressora de cinto Ideaformer IR3 V2. Embora a versão do site do gerador multiboard só permita gerar blocos de até, eu acho, 20 unidades de comprimento, Jonathan me deu acesso a um plugin especial do Blender que permite literalmente ir à loucura. Enquanto o infravermelho 3V2 é limitado no eixo X a apenas 250 mm durante o planejamento deste projeto, eu regularmente imprimia painéis de 40 a 50 unidades de comprimento, ou seja, de 1,2 a 1,5 metros, deixando a impressora funcionando por dias seguidos.
Às vezes, eu ia tão longe a ponto de imprimir vários desses blocos um atrás do outro, embora algumas vezes não estivesse aqui rápido o suficiente para remover os prontos e os encontrava meio dobrados contra a parede. Você não precisa de uma impressora de cinto para imprimir multiboard. É possível imprimir pequenos blocos ou grandes. Admite-se que a impressão na orientação de 45 graus pode resultar em perda de resistência. Mas cara, deixe-me te dizer, para um projeto dessa escala, foi realmente útil ter um... Embora o fatiador tenha apresentado problemas com os painéis de parede de armazenamento de favo de mel, personalizados que baixei do site do Gridfinity Perplexing Labs. Então eu imprimi a maior parte da parede de armazenamento de favo de mel real na Prusa XL ou na Creality K2. É difícil exagerar o quanto essa impressão foi entre os painéis, todas as peças de montagem e, claro, as fixações para realmente pendurar coisas na parede. Sim, há adaptadores para reutilizar suas peças de parede de armazenamento de favo existentes. Mas eu quis me livrar da cor azul-verde Makita que tinha antes, então acabei imprimindo quase tudo novo. Depois recebi remessas adicionais, esgotei essas remessas adicionais novamente e, eventualmente, fiquei desesperado e recorri à reciclagem do meu próprio filamento, o que foi um desespero que levou a uma grande descoberta que detalhei em um vídeo recente. Então, estou orgulhoso em dizer que, embora provavelmente tenha consumido tanto quanto 10, talvez até 15 kg de filamento ao longo deste projeto, obrigado Polymaker, pelo menos 2 a 3 kg dele foram 100% reciclados. Agora, eu adoraria dizer que a montagem e instalação aconteceram em um processo suave e sem problemas em alguns dias, mas na realidade levou alguns meses entre esperar por mais filamento preso na alfândega por um mês, extrudindo meu próprio filamento e apenas encontrando tempo para realmente concluir este projeto. Enquanto os painéis pretos para as frentes das prateleiras aqui usam as bordas planas e os clipes duplos para realmente montar juntos, os painéis brancos para a parede usam bordas planas, mas então usam as interfaces padronizadas entre os painéis. Porque eu imaginei que, de qualquer forma, vou precisar desses conectores duplos, quádruplos, para realmente montar os painéis na parede, não faz sentido desistir dos furos do painel perfurado para reduzir estes. Agora, uma coisa realmente legal sobre multiboard em oposição ao Honeycomb Storage Wall é que mesmo quando um buraco é usado para montar um painel na parede, você ainda pode usar esse buraco com um encaixe ou uma rosca. Ou, como aprendi depois, se você quer que algo fique realmente nivelado, pode usar essas pequenas peças niveladoras que se encaixam no conector duplo sem se destacar. Em qualquer caso, eu fui montando todos os diferentes painéis pretos usando esses novos clipes duplos, como você pode ver aqui. Inicialmente, tentei fazer isso com os dedos nus, mas não recomendo, porque além de doer muito, como na maioria das peças multiboard, existe uma ferramenta dedicada projetada para facilitar o processo. Também não recomendo que você insira um clipe duplo em cada um desses buracos, porque será realmente muito difícil encaixar os painéis maiores. Na verdade, tentei com alicates de boca aberta, tentei com as minhas próprias mãos e nada funcionou. Então, eventualmente tive que usar um martelo de borracha para uni-los à força. Mas, felizmente, é muito mais fácil se você simplesmente alternar em cada outro buraco e os painéis ainda são muito rígidos e robustos mesmo com os conectores pela metade. Eventualmente, porém, eu tinha tudo impresso e finalmente era a hora de desmontar o antigo, esperar mais de um mês porque a empresa de decoração enviou os painéis errados e então montar o novo. Não acredito que fiz cada tira de madeira individualmente no meu outro conjunto, pois esses painéis de plástico extrudado tornam incrivelmente fácil cobrir uma parede inteira de painéis de madeira falsa em cerca de 1 hora ou mais. Chegou a hora de montar tudo, iniciando pelos painéis da prateleira. Nas tampas de extremidade, usei os suportes de montagem dupla face normais, que mencionarei em breve. Esses painéis não são removidos com frequência.
Em um próximo vídeo, transformarei isso em uma parede de carregamento para meus eletrônicos. Inscreva-se para não perder. Mas para os painéis removíveis em ambos os lados do estúdio, planejo usar meus próprios suportes de ímãs personalizados com ímãs de 15 mm para segurar os grandes painéis nas prateleiras, tanto o multiboard deste lado do estúdio quanto o Honeycomb Storage Wall do outro. Desde o início, fizemos uma suposição importante, Coral e eu. Sabíamos que cobrir minhas prateleiras seria um sacrifício para a conveniência, e que toda vez que eu quisesse acessar as prateleiras, eu precisaria remover os painéis. Mas imaginamos que, eu só acesso as prateleiras algumas vezes por dia, o que é insignificante em comparação com o número de vezes que olho ao redor da sala e me irrito com a bagunça. E B, pensamos que ao adicionar ímãs, seria muito fácil remover os painéis e depois simplesmente colocá-los de volta quando eu terminasse com eles. Infelizmente, algumas partes dessa suposição estavam erradas. A solução apenas com ímãs, mesmo usando vários de 15 mm que não são baratos, simplesmente não funcionou. Os painéis continuavam deslizando ou caindo, mesmo após aplicar Plastidip nos ímãs. Frustrado, comecei a colocar 4 parafusos nos buracos das prateleiras para pendurar os painéis. E isso os manteve no lugar, mas depois de 1 ou 2 semanas, tive que enfrentar o óbvio. Isso era super inconveniente. Os painéis são um verdadeiro incômodo para remover e segurar ao acessar a prateleira. Eles são frágeis e caem toda vez que um dos meus filhos toca no painel, e é quase impossível segurar um desses grandes painéis com uma mão enquanto tento colocar as coisas de volta no armário ou prateleira. Era tão ruim e tão inconveniente que eu rotineiramente me encontrava apenas colocando as coisas direto nas bancadas em vez de lidar com a remoção dos painéis. E foi nesse ponto que eu tive que enfrentar a música e realmente comecei a questionar o que eu tinha feito aqui. Eu apenas queimei quilos e quilos de filamento e semanas do meu tempo em uma ideia tola e fundamentalmente falha, priorizando a estética em detrimento da funcionalidade em uma oficina e assim tornando o meu espaço de trabalho inutilizável no processo. Eu realmente considerei abandonar a ideia completamente, retirando todos os painéis multiboard e Honeycomb Storage Wall das prateleiras e empilhando-os no canto de um estúdio para usá-los em algum outro projeto futuro. Mas então eu tive outra ideia. Uma das vantagens do multiboard é que ele pode se tornar tridimensional, especialmente com a nova atualização dos clipes laterais. É possível construir e conectar elementos nas bordas de um objeto. Então, por que não dobradiças? Tipo, por que não colocar dobradiças nos painéis na parte inferior e usar ímãs na parte superior e torná-los efetivamente mãos livres? Eu poderia até usar ou projetar algumas hastes impressas em 3D na lateral para mantê-las retas e evitar que elas caiam completamente. E isso honestamente me deixou muito animado e energizado porque essa era uma oportunidade de ter o bolo e comê-lo também. Então faremos isso em um vídeo futuro. Mas enquanto isso, eu estava livre para passar para as 2 grandes configurações de vários quadros nas paredes reais. Agora, o multiboard é único porque você pode montar os painéis no chão ou na parede, pois eles são mantidos juntos na parede com esses snaps de dupla face. Então, você poderia ostensivamente montar as peças de montagem na parede se acertar os buracos e apenas encaixar os painéis mais tarde. Mas é melhor montar grandes extensões do painel no chão e depois fixá-lo na parede. Agora, outra razão pela qual a ideia do encaixe duplo é realmente legal é que, se você quiser acessar a parte de trás da sua instalação para parafusar algo ou passar fios por trás dela depois do fato, você pode realmente remover a coisa toda da parede sem ter que desfazer todos os parafusos. Você só precisa desta pequena ferramenta especial para remover as partes frontais dos encaixes. Então, com os painéis na parede, era hora de finalmente preenchê-los. E isso significava, honestamente, aprender muito sobre multiboard e as várias opções e sistemas que você tem para montar coisas na parede. Agora, você pode ser diferente neste aspecto, mas, pessoalmente, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter menos opções.
Eu gosto que meu iPhone não permite personalizar tudo nele, porque acho isso muito avassalador quando as coisas permitem. Multiboard não é assim. É uma daquelas coisas que permite personalizar tudo, com provavelmente 5 maneiras distintas de fazer cada tarefa. Tenho pressionado o Jonathan para criar regras ou melhores práticas para pessoas como eu explicarem que, se você quer usar um Snap, deve colocar apenas 10 quilos nele. Com um Snap de suporte de peso, você pode colocar I quilos. Ou tipo, por que você gostaria de usar uma linha ao invés de um Snap? Ou porque você pode querer usar os buracos do painel de pregos em vez dos grandes snaps ou das grandes linhas, e assim por diante. Da minha parte, no entanto, achei melhor simplesmente mergulhar e começar a experimentar e imprimir coisas, ou ver quais modelos e remixes já disponíveis existiam para as coisas que eu queria pendurar na minha parede, e então observar quais dos muitos diferentes métodos de conexão eles haviam usado. Embora o Multiboard não esteja em uma licença completa do Creative Commons, e nem deveria estar devido ao trabalho árduo de Jonathan e sua equipe, eles disponibilizam gratuitamente todos os designs para remix, incluindo arquivos passo a passo e STLs para facilitar o processo. Eles também têm uma tonelada de recursos disponíveis e pacotes pré-planejados disponíveis para membros, então uma associação provavelmente vale a pena, pelo menos quando você está começando e aprendendo as complexidades do sistema. Pessoalmente, eu apenas mergulhei e comecei a imprimir um pouco de tudo. Incluindo muito mais adaptadores de favo de mel para multiboard do que eu jamais precisaria usar, porque rapidamente percebi que realmente é melhor aproveitar as forças únicas e nativas do multiboard. Por exemplo, eu baixaria algo como este suporte de bateria Makita que tenho aqui, que usava apenas 2 encaixes na parte de trás, apenas para perceber que ele cairia toda vez que você encaixasse a bateria no lugar. Mas esta não é a parede de armazenamento do Honeycomb, que pode ser confusa com o espaçamento e escalonamento dos buracos. Não precisamos nos limitar apenas a conectores de encaixe. Então, em vez disso, eu baixei este remix que faz uso de uma grande rosca no buraco superior para fixar firmemente a bateria na parede. Depois de um tempo, comecei a pegar o jeito e me conectar com a filosofia geral do multiboard. Eu até remixei alguns dos meus modelos favoritos antigos, como esses suportes de ferramentas Makita, que são feitos para ir na parede, mas os adaptei para funcionar com o multiboard. O multiboard é versátil, embora isso possa ser avassalador em certos momentos. Sim, é possível projetar peças personalizadas para trabalhar com roscas grandes ou espaçadas adequadamente nos encaixes de pressão de tamanho médio. Mas se você quiser, pode simplesmente ir ao seu fatiador ou software Computer Aided Design e colocar alguns furos chanfrados em qualquer design e então usar esses furos para parafusar o que quer que seja em um multiboard. E será forte, muito mais forte do que apenas adicionar snaps ou coisas de encaixe por pressão ali. Alerta de spoiler. Veja o que consigo pendurar na parede com apenas algumas roscas. Ao longo de algumas semanas, gradualmente, movi todas as minhas ferramentas para fora das caixas, mesas e baús de ferramentas onde estavam acumulando poeira e de volta para a parede. Muitas vezes eu voltava e ajustava as coisas e realmente passei a apreciar e gostar do fato de que o multiboard é projetado para tornar muito fácil remover e realocar coisas sem danificar o próprio painel. Ele é projetado para durar, não importa quantas vezes você parafuse e desparafuse coisas nele. Mas agora, que tal eu apenas me calar e mostrar a vocês o desfecho de tudo? Mas, infelizmente, nenhum projeto de organização está realmente concluído. E então, agora vamos falar sobre o que vem a seguir em um próximo vídeo. Como mencionei antes, quero transformar as bordas das minhas prateleiras, onde faço todas as minhas gravações de vídeo, em uma parede de carregamento totalmente funcional. Também quero gerenciar os cabos nessa parede e embaixo da mesa, no escritório e em casa.
Segundo rumores, Jonathan e sua equipe estão desenvolvendo novas peças que facilitarão esses e muitos outros projetos. Eu sei de algumas atualizações empolgantes que estão chegando ao multiboard para levá-lo à próxima dimensão, trocadilho intencional. Também vou atualizar as peças na minha parede, especialmente quando as novas estiverem disponíveis. Finalmente, como eu disse, definitivamente não estou satisfeito com a usabilidade das faces da prateleira multiboard ou das faces da parede de armazenamento em favo de mel, e por isso estou ansioso para experimentar diferentes tipos de dobradiças ou suportes para facilitar o uso diário. Eu sei, pode parecer realmente muito bobo e míope que eu criei um problema de funcionalidade para mim mesmo ao resolver um problema estético. Mas, em primeiro lugar, acho que a troca de sempre ter o estúdio organizado e agradável versus ser ocasionalmente incomodado algumas vezes por dia quando preciso pegar algo nas minhas prateleiras, provavelmente é uma troca válida. Mas além disso, como você provavelmente já percebeu, acho que o multiboard é um sistema versátil e flexível o suficiente que, com um pouco de trabalho e talvez incomodando Jonathan na multiboard, realmente poderei ter meu bolo e comê-lo também. E eventualmente acabarei com um espaço de trabalho bonito, repleto de funcionalidades, sem nenhum compromisso. Compartilharei alguns curtas no YouTube conforme melhoro e atualizo minha configuração. Portanto, certifique-se de que você está inscrito se quiser ouvir sobre isso. Também ofereço conteúdo exclusivo nos bastidores e atualizações mais descontraídas, porém divertidas, para membros do meu canal no YouTube e apoiadores no Patreon. Enfim, é tudo por agora, mas nos vemos na próxima camada.